o termo VLAN. O que significa essa sigla VLAN? Ela vem do inglês de Virtual Local Area Network. Traduzindo aí para o português, pessoal, significa uma rede local virtual. Mas por que uma rede seria uma rede local virtual? Nós já vamos entender isso. Então vamos partir do primeiro princípio. Uma VLAN, uma rede local virtual, ela é uma rede lógica independente. Ela não é considerada uma rede física, certo? Ela se origina de rede física, mas ela em si, a VLAN, é considerada uma rede lógica independente. E aí nós temos que partir de uma ideia de que nós podemos ter diversas VLANs, diversas redes locais virtuais, coexistindo em um mesmo switch físico. O que é um switch? Switch é um equipamento que nós usamos nas redes de computadores para conectar diversos computadores formando uma rede. Então, quando nós temos a ideia de um switch, lembra, switch é um equipamento, é um comutador de dados que permite a conexão de vários computadores em uma rede, certo? E para criar a ideia de uma VLAN, então nós podemos ter diversas VLANs, podemos ter mais de uma VLAN, mais de uma rede local virtual, se originando desse mesmo switch físico, desta mesma rede física. Em resumo, nós podemos ter então, a princípio, uma rede física enorme, uma rede com 100 computadores físicos conectados em um determinado switch, certo? 100 computadores. E aí nós podemos pegar, por exemplo, 50 computadores dessa rede física e formar a nossa VLAN 1, a nossa rede local virtual 1. E outros 50 computadores dessa rede física, nós vamos formar a nossa VLAN 2, a nossa rede local virtual 2. Isso quer dizer que uma rede física, nesse meu exemplo aí, originou duas VLANs, duas redes locais virtuais. Olha só nesse desenho como é fácil compreender essa história. Se vocês observarem essa imagem, o que eu fiz? Aí é um switch, esse equipamento que vocês estão vendo aí na tela é um switch, certo? E o que eu fiz? Determinadas portas desse switch eu separei para VLAN 1. Outras portas eu separei para VLAN 2 e outras portas para VLAN 3. Isso quer dizer que os computadores que se conectarem naquelas portas que eu separei para VLAN 1 vão fazer parte da rede local virtual 1. E aqueles computadores conectados nas portas da VLAN 2 vão fazer parte da rede local virtual 2. E aqueles conectados nas portas que eu separei para VLAN 3 farão parte da rede local virtual 3. E assim eu posso, com o mesmo switch físico, quer dizer, numa mesma rede física, criar aí, nesse caso, 3 redes locais virtuais. Imagina que na minha empresa eu tenho a rede do departamento financeiro. Essa vai ser a minha VLAN 1. Ali, a rede local do departamento de vendas vai ser a VLAN 2. A rede local do departamento de compras vai ser a VLAN 3. E assim, cada rede local virtual se comunica apenas entre si. Então eu organizo melhor aquela minha rede física, separando ela em grupos de VLANs, grupos de redes locais virtuais, certo? E é muito importante também dizer que o broadcast que é emitido em uma VLAN fica apenas naquela VLAN, apenas entre os computadores daquela rede local virtual, não afetando os computadores, quer dizer, esses dados não vão para os computadores da VLAN 2 ou da VLAN 3. Então, se eu estou lá me comunicando entre os computadores da rede local virtual da VLAN 1, esses dados de broadcast entre esses computadores da rede local virtual 1 ficam só entre eles. Esses dados não vão para a VLAN 2 e não vão para a VLAN 3, certo? Essa é a ideia que a gente tem, então, de uma rede local virtual. Nessa outra imagem que eu mostro para vocês, pessoal, um pouquinho mais complexa, mais interessante de visualizar, nesse caso aqui, o que eles fizeram ali que a gente pode observar? Eles pegaram um switch e colocaram diversos dispositivos diferentes conectados nesse mesmo switch. Mas percebe ali, ó, que alguns dispositivos fazem parte de uma VLAN, outros fazem parte de uma outra VLAN, outros ainda fazem parte de uma outra VLAN, de uma outra rede local virtual. Então isso também é típico, não precisam ser só computadores em si conectados numa VLAN, podem ser também outros tipos de dispositivos, como a gente pode observar. Certo, pessoal? Beleza, vamos então agora resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo aí então a leitura dessa questão.
Considere as seguintes afirmações. 1. VLAN, Virtual LAN, é um método para a criação de redes lógicas diferentes e independentes em uma mesma rede física. E aí, pessoal, essa primeira afirmativa aí está certo ou está errado? Está certíssimo, né? Porque, de fato, o VLAN, que é uma rede local virtual, é, de fato, a criação de redes lógicas diferentes. Lembrando que uma rede local virtual é uma rede lógica, então é uma rede lógica diferente e independente das outras redes lógicas, das outras VLANs, né? E aí ele continua, em uma mesma rede física. Está perfeito, porque a ideia é aquela de eu ter um switch formando uma rede física lá com tantos computadores, mas que eu transformo essa minha rede física em diversas VLANs, em diversas redes locais virtuais que são diversas redes lógicas. Portanto, o item 1 está correto, sem dúvida nenhuma. O item 2 diz, o broadcast originado em uma VLAN não é recebido pelos computadores em outra VLAN. O que significa isso, pessoal? Que quando a gente tem diversas VLANs, diversas redes locais virtuais, aquela transmissão de dados, isto é, o broadcast, a transmissão de dados que vai para a VLAN 1, não vai para os computadores da VLAN 2 e também não vai para os computadores da VLAN 3. Assim como o broadcast de dados, a transmissão de dados que são para os computadores da VLAN 2, também não vão atingir os computadores da VLAN 1 e não vão atingir os computadores da VLAN 3, por exemplo. Então está perfeito dizer que o broadcast que é originado em uma VLAN, como por exemplo na VLAN 1, não é recebido pelos computadores em outra VLAN. Por exemplo, não é recebido pelos computadores da VLAN 2 ou da VLAN 3. Perfeito, o item 2 também está correto. Vamos ao item 3 que diz, VLANs são subredes distintas. A VLAN A e a VLAN B são consideradas subredes completamente distintas, mesmo que estejam configuradas no mesmo switch. Pessoal, isso também está perfeito. Lembra o que eu disse? Por que eu crio VLANs? Porque eu quero criar redes distintas, redes diferentes lá na minha empresa. Lembra até o exemplo que eu dei? Eu quero criar a VLAN 1 para ser a rede do departamento financeiro, a VLAN 2 para ser a rede do departamento de vendas, a VLAN 3 para ser a rede do departamento de compras. Quer dizer, eu estou criando redes distintas, isto é, redes diferentes, numa mesma rede física, no mesmo switch físico, mas separando em redes locais virtuais, em VLANs diferentes e distintas uma da outra, que só se comunicam com os computadores entre si, o broadcast entre si. Então o item 3 também está correto. Bem, pessoal, como a questão pediu estão corretas, aqui sem dúvida nenhuma as 3 estão corretas. Então a gente pode dizer que 1, 2 e 3 estão corretos, como a gente visualiza ali na letra E de Equador, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Valeu então, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu então, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!